Pastor Ari Machado, ele vem falar sobre depressão. Ele tem sempre uma palavra muito amiga, muito legal. Pastor Ari Machado, seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Isaías, Ivo, todos os ouvintes da Rádio Tupinambá. Realmente é um tema quase que diário no meio de muitas famílias hoje, Isaías, depressão, né? Se você for pegar a etimologia da palavra depressão, para a gente puxar aqui uma conversa, um assunto, para a gente entender por que hoje a depressão é considerada a doença do século, não é? Por que hoje a depressão acomete quase todas as famílias, né? Sempre tem um primo, um parente, um irmão, um pai, uma mãe que está sofrendo desse mal. A etimologia da palavra depressão, Isaías, significa apertar para baixo. No básico é isso. Depressão, na etimologia da sua palavra, é apertar para baixo. Por que tanta gente hoje tem depressão ou está sofrendo de depressão? Porque talvez alguma situação da vida o apertou para baixo, algum problema financeiro o apertou para baixo, um divórcio o apertou para baixo, uma decepção amorosa apertou para baixo, um desemprego apertou para baixo, uma expectativa frustrada apertou para baixo, enfim, uma confiança que foi ferida apertou para baixo. E por causa disso, desse apertamento para baixo, e é apertar firmemente para baixo, você vê que antes da pessoa entrar numa depressão, ela tem uma tristeza. Tristeza e depressão não é a mesma coisa. Tristeza é uma coisa, depressão é outra coisa, né? Interessante que há 20 séculos atrás, depressão não era falado como depressão, era uma espécie de melancolia, né? Por isso que a partir agora do século XX, que surgiu o conceito, a definição depressão, porque foi um estudo que a psiquiatria teve que ela disse que isso é tipo um transtorno psiquiátrico. Quando você é abalado emocionalmente, aquilo acaba atingindo a sua psique. Quando você é afetado tragicamente e aquilo lhe coloca para baixo. Desânimo é uma coisa, tristeza é outra coisa, falta de ânimo é outra coisa, mas tudo isso eu costumo dizer que é uma espécie de trampolim para a depressão. E a depressão é como se fosse o último trampolim se a pessoa não cuidar, não tratar, não buscar meios, sejam eles meios da ciência e principalmente da fé, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar bem claro, que a fé nunca é inimiga da ciência, né? Essa briga de fé e ciência é uma briga muito mais de conceito religioso. A fé sabe que a ciência tem a sua importância e a ciência também tem que saber que a fé também tem a sua importância, e se as duas andarem de mãos dadas, só quem vai ganhar com isso é a humanidade. A questão é que a ciência diz uma coisa, a fé diz outra coisa, e acontece um desentendimento que a pessoa que está sendo afetada pela depressão, pelo apertamento firmemente para baixo na vida, né? Uma característica de alguém que está com depressão é aquela pessoa que não encontrou mais sentido na vida, é uma pessoa que não tem mais ânimo para nada, é uma pessoa que não tem mais expectativa de nada, uma pessoa que perdeu o apetite da existência por causa de algum momento da sua história ou da sua vida, algum baque, né? Alguma realidade muito dura e crua que a pessoa não estava preparada para lidar com aquela realidade. Aí aquela pessoa caiu em depressão, Isaías. Agora, o pastor, a depressão é genética? Também, pode ser. Pode ser. Pode né? ser. Uhum. Pode ser porque a gente precisa de alguns componentes químicos, né? Que só alguns remédios podem ajudar. Pode ser genética também, mas também, por incrível que pareça, pessoas também que têm falta desses componentes químicos, que alguns remédios podem acrescentar, também não podem cair em depressão. Agora, pastor,
como a gente se previne? Tem prevenção? Eu acho, Isaías, que primeiro eu consigo diagnosticar que uma das grandes causas da depressão é porque a gente criou um mundo de ilusão. E quando aquele mundo que a gente criou não é o mundo real, quando a gente se encara com a realidade, aí vem a decepção, vem a frustração, vem a perda pelo interesse, né? A gente ficou muito frágil nas emoções, a gente se fragilizou muito diante da realidade da vida, e a vida ela não é fácil, a vida ela é dura, a vida ela não está de brincadeira, né? Já dizia um poeta que a vida não é para amadores, a gente não nasce sabendo como viver, mas a vida nos ensina como a gente tem que viver, né? E por causa talvez dessa fragilidade emocional, talvez seja por criação, ou seja porque a gente achou que a vida é um céu de brigadeiro, né? Que a vida é um parque de diversões, e quando vem as realidades da vida e a gente se depara com as tais, qual a resposta que às vezes muitas pessoas dão diante das realidades da vida? É se reprimir, é se isolar, é se desanimar. Quer dizer que ninguém é para ficar desanimado? Sim, ficar desanimado é uma coisa, mas viver desanimado é outra coisa. Ficar triste é uma coisa, mas viver triste é outra coisa. Ficar desiludido é uma coisa, mas viver desiludido é outra coisa. Eu pego assim que a grande mãe dessa grande causa da depressão pegar muita gente é porque às vezes o choque de realidade que vem para todo mundo, Isaías, querendo ou não, vem para todo mundo, muitas pessoas não estão preparadas, porque na vida talvez não se prepararam no sentido que, rapaz, a vida é difícil, eu tenho que enfrentar, na vida eu vou perder, eu vou ganhar, na vida eu vou vencer, na vida eu vou ser derrotado, na vida eu vou receber um não, na vida eu vou ficar desempregado, na vida eu vou adoecer. Mas quando acontecem as coisas desagradáveis na vida, qual é a resposta que muita gente dá? Se reprime, se entra em depressão, achando que essa resposta de entrar em depressão na vida vai fazer com que a vida olhe para a pessoa com vitimismo, com coitadismo. É aí que entra a fé. A fé, ela é a grande cura para a depressão. Porque o que é fé? Fé é dom de Deus, né? E fé não tem limite. Fé, ela é dom de Deus. Eu não tenho fé, porque se é dom de Deus, não pertence a mim, é Ele que dá. Tiago, na epístola dele, ele diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E agora eu aumento essa fala de Tiago, que também ele está dizendo, aquilo que falta em nós, a gente tem que pedir a Deus. A fé. Por quê? Porque é a fé que faz a gente ter na vida uma casca dura para enfrentar a realidade e vencer as decepções, que nos catacumbam para as depressões. Você pode ver, eu como pastor, e eu converso, aconselho muita gente, quase a maioria, 95% das pessoas que se encontram em depressão e que conversam comigo, sempre tem uma causa, né? Sempre tem uma causa, né? Ou foi a morte de um pai, ou foi a morte de uma mãe, ou foi ou foi a viuvez, ou foi uma enfermidade, ou foi o desemprego, ou foi porque caiu socialmente, não tem mais aquela vida adiante. Sempre tem uma causa, né? E aí eu lhe digo o seguinte: na vida, e aí só em Jesus, só na fé em Jesus, a gente tem que pelo menos procurar estar preparado para enfrentar os dilemas e as dificuldades, porque a vida está aí para nos acachapar, e salve-se quem puder. Viver não é fácil, viver é duro. A gente escuta notícias que a gente não queria escutar, a gente se depara com situações que a gente não queria se deparar, a gente ouve coisas que a gente não queria ouvir, e se aquilo tudo é uma grande força para me empurrar fortemente para baixo, que eu lhe falei, a etimologia da palavra depressão é quando você é empurrado fortemente para baixo. Então a pergunta é: o que na vida, que situação na vida, que coisa na vida aconteceu comigo que me empurrou tão fortemente para baixo, que me deixou nesse estado depressivo? Quando eu vejo, rapaz, foi isso, foi aquilo, não, eu não posso aceitar, eu não posso
querer. E o interessante de depressão, Isaías, é que em países ricos também o índice de depressão é grande. A França é o país que mais tem depressão. Segundo lugar vem os Estados Unidos, outra potência mundial. O Brasil vem em terceiro. Se você pegar na lista os 10 países que tem mais índice de depressão, dos 10, 7 países são de primeiro mundo. Então o que é que a gente está querendo dizer com isso? Depressão não escolhe condição social, não escolhe nação, não escolhe língua, não escolhe religião. Um religioso pode ficar com depressão? Pode. Uma criança pode ficar com depressão? Pode. Eu, como pastor, posso entrar em depressão? Posso. Se eu deixar que as condições da vida, que vem para todo mundo e vem para mim, me apertem, me achate, e eu permitir aquilo por causa da minha fragilidade, porque eu não busquei força, fé e esperança em Deus, eu é que não me salve disso, que eu caio também. Tem um profeta na Bíblia chamado profeta Elias, Antigo Testamento. O profeta Elias era um homem poderoso em obras e fé. Era um homem que fez milagres extraordinários. E ele fez uma atitude no Monte Carmelo, onde ele desafiou os profetas de Jezabel e conseguiu matar todos. E ele esperou que aquela atitude que ele fez diante de acabar com a idolatria do reinado de Jezabel, ele esperou que aquilo ele ia ser reconhecido, aplaudido, ia ser livre talvez de uma suposta perseguição. Quando ele termina de acabar aquela execução de mais de 400 profetas de Baal, um informante chega para Jezabel e diz assim: Jezabel, todos os seus profetas, que eram profetas de Baal, falsos profetas, de acordo com a história bíblica, estão mortos. Elias acabou de acabar com todos. Aí Jezabel manda o recado dizendo: pois diga para ele. Aí eu contextualizo aqui uma linguagem bem moderna. Diga para Elias que se amanhã nessas horas eu não fizer com ele o que ele fez com os meus profetas, eu não me chamo Jezabel. Quando o informante chegou para Elias, e Elias talvez estava esperando, expectativa, que talvez por causa disso ele ia ser reconhecido, aplaudido, né? Ou chamado talvez para alguma honraria. Quando ele viu que a notícia era outra, a palavra de Deus diz que Elias fugiu com medo, foi para uma caverna e pediu a morte. O que é isso? Isso é sintomas de alguém que veio de uma grande vitória e esperou que talvez essa grande vitória alguém ia honrar, alguém ia reconhecer, e não houve honra, não houve reconhecimento. Houve, pelo contrário, foi mais ódio, e a pessoa, como o profeta Elias, salva, corre, foge, entra numa caverna, um lugar escuro, úmido, solitário, pede para Deus a morte, né? Elias estava ali com o diagnóstico de alguém que estava em depressão, no caso melancolia, né, que era mais usada do que depressão. Depressão é uma coisa agora do século 20. Todo mundo pode ter depressão. Ninguém está salvo, né? Ninguém está salvo. Por quê? Porque o mundo está para todo mundo. As dificuldades estão para todo mundo. Os problemas estão para todo mundo. As doenças, se a gente não se cuidar, está para todo mundo. As notícias, Isaías, Ivo e ouvinte de casa, tá para todo mundo. Tá para todo mundo. Por isso que o que eu digo para todo mundo que está me ouvindo? Eu acho que na vida a gente tem que ter uma coisa chamada, duas coisas, acrescento mais uma: fé e resiliência. Fé e resiliência. Pastor, tem uma nota aqui na rede social do meu amigo Aristeu Ferreira Lopes. Ele diz assim: antigamente tínhamos mais fé, antigamente tínhamos mais trabalho, antigamente tínhamos mais amigos e zero depressão. Aproveita e manda um abraço para você. Comentário? Obrigado, irmão Aristeu, Deus abençoe você, sua família. Esse mundo, a questão é que o mundo antigamente não é o mesmo mundo de hoje, né? Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, Isaías e ouvintes de casa, que ele diz que os tempos mudaram e antigamente as coisas eram mais sólidas, e hoje as coisas estão líquidas,
né? Ele fala que hoje nós estamos vivendo em tempos líquidos. O que é um tempo líquido? O que é um líquido? Um líquido, se você pegar um recipiente quadrado e colocar um líquido dentro, ele faz ele se forma um quadrado. Se você pegar um líquido redondo e colocar um recipiente redondo e colocar um líquido dentro, ele fica redondo. Enfim, o líquido ele vai de acordo com a adaptação do momento. Então, antigamente a gente tinha muito mais consistência. Antigamente a gente era ensinado a ter mais resistência. Hoje não, hoje nós estamos muito frágeis. Hoje nós estamos muito descartáveis. E aí a depressão, ela é como se ela acha ali um pouso perfeito para entrar e para fazer morada e para acabar com a alma humana. Mas antigamente também tinha depressão, mas não era usado esse nome, era melancolia. Então deixa eu ver se eu entendi. Eu lhe perguntei como a gente previne isso, né? Você falou que a principal causa é que as pessoas hoje vivem numa espécie de mundo de ilusão. Então a saída seria pisar no chão. Pisar no chão da vida. Como forma de prevenção. Pisar no chão, encarar a realidade, ter resiliência, ter fé em Deus, né? Porque as notícias vêm. As situações vêm. Vem, não dá para fugir, vem pro bom, vem pro ruim. A palavra de Deus diz que a chuva cai sobre justos e injustos. As coisas acontecem para justos e injustos. É como Jesus disse, Jesus falou uma parábola. Ele disse que tem um homem que construiu a casa dele na rocha e tem um homem que construiu a casa dele na areia. O que construiu a casa dele na rocha, veio o vento, veio a ventania, veio a chuva, e a casa porque estava na rocha não caiu. Mas o que construiu a casa na areia, veio o vento, veio a ventania, veio a chuva e a casa caiu. Tipo, o que vem para um que construiu na rocha, vem também para aquele que construiu na areia. A diferença é que aquele que construiu na rocha teve pé no chão, choque de realidade, resiliência, fé em Deus, principalmente fé em Deus, porque fé é um dom. E aquele que construiu a casa na areia foi aquele que achou que a vida é um parque de ilusão, é um céu de brigadeiro, achou que, enfim, é um mundo de diversão, é uma Disneylândia, né? E aí quando vem as situações, entrou em depressão. Não encarou, entrou em depressão, fugiu, caiu. O que vem para aquele que fez a casa na rocha, vem para aquele que faz a casa na areia. Deus não blinda, não, acontece. Nós não estamos vivendo em um mundo blindado. Ok. Pastor Ari Machado, gostaria que a gente concluísse a nossa palavra, sempre uma palavra legal, sua, com uma oração. Pode ser? Pode. Pronto, lhe deixo à vontade. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, eu coloco diante de Ti cada homem, cada mulher que nesse momento sofre, Deus, de depressão, por causa de alguma situação, de algum problema. Senhor, que o Teu Espírito possa agora tocar, possa fortalecer, que essa pessoa possa acolher no seu coração a fé, que é favor imerecido, mas é dado de graça. Não importa, Deus, a situação, o momento, a tragédia, a notícia, mas que nesse momento, Pai, em nome de Jesus, a Tua graça possa sustentar e o Teu amor possa dar força a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, um grande abraço, meu amigo. Obrigado, Isaías. Obrigado a todos. Aguardo você aqui mais vezes. Tá bom, meu irmão. Muito obrigado. Valeu, Ivo. Tchau. Ok, valeu. Um grande abraço, pastor Ari Machado, amigo da gente. Cara bom. Obrigado, meu irmão. A hora certa são. Deixa eu abraçar aqui o Márcio Luiz. Isaías acompanhando aqui o seu programa todos os dias em Salgadinho, Massapê. Alô, Márcio, um abraço a você, meu amigo. E no seu nome, um abraço a toda a nossa audiência na região querida de Massapê. Tudo de bom. Agora sim a hora, 11h55. Informou Ram Live. Pensou em elegância